Olá, meio-dia e 2, começa agora o Câmara Notícia, edição desta segunda-feira, 25 de março de 2024. E você aí de casa pode participar com a gente, mandando o seu WhatsApp aqui para a nossa redação. Anote aí, 19 97829 3776, ou você pode, claro, acessar diretamente o nosso contato aí pelo QR Code também da TV Câmara Campinas. Você aponta o seu celular para o QR Code e já cai aqui no nosso WhatsApp, mandando aí o seu recado, a sua crítica e a sua opinião. Confira agora os destaques da edição de hoje. Em requerimentos e moção, vereadores pedem posicionamento e solução para problemas da cidade. Hoje é dia de reunião ordinária. Na pauta, projeto que determina fornecimento de material informativo sobre combate à violência doméstica nas escolas municipais. Quer ver sua foto na TV? Câmara Municipal lança ação de comemoração aos 250 anos de Campinas e você vai conferir aqui na telinha. No quadro de Olho na Educação, como receber as pessoas com autismo no ambiente escolar. E mais, tarifa social da Sanasa dá desconto na conta de água a mais de 70 mil famílias em Campinas. Saiba se você tem direito. E a gente já abre a edição de hoje com as notícias da metrópole, com uma informação que não é muito positiva. Olha, o DPBEA, que é o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, informa que o atendimento no consultório veterinário móvel, que fica instalado no Parque Ecológico Dom Bosco, lá no distrito do Ouro Verde, que seria iniciado o atendimento hoje, está temporariamente suspenso. O motivo é que o equipamento passou por um arrombamento e tentativa de furto nesta madrugada e agora aguarda a perícia policial para que possa passar por reparos e aí sim iniciar o atendimento à população daquela região que fica do conjunto habitacional Vida Nova. E em data oportuna, o DPBEA vai informar quando o serviço será retomado naquela região. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre um outro serviço, porque a Sanasa possui atualmente cerca de 73.022 consumidores contemplados pelo benefício tarifário, que dá desconto no pagamento na conta de água. E nós preparamos uma reportagem para mostrar como as pessoas podem ter o direito da tarifa social e como as organizações sociais também podem pedir a isenção na conta. A tarifa social é um direito das famílias em situação de vulnerabilidade social com consumo mensal de até 30 metros cúbicos, aplicado nas faturas de água e esgoto. O excedente ele é considerado, ele paga na tarifa residencial padrão, a normal de toda a cidade. Então, até 30 metros de consumo. Tem direito aos benefícios famílias que moram em núcleos residenciais abastecidas por ligações de água coletivas ou individuais. Também famílias que estão inscritas no Cadastro Único para programas sociais do governo federal. Para fazer parte do benefício da tarifa social, é necessário que o cliente faça sua inscrição através do CAD Único do município, né? Ele faz o seu agendamento no assistente social da sua região, através do 156, né? Agenda uma entrevista e lá ele vai ter a sua declaração. Através dessa declaração, ele agenda em nossas agências com esse documento para fazer o seu cadastro. É bem simples, é muito prático, ele faz na hora o seu cadastro. Tá, okay? Com isso aí, ele já faz parte da tarifa social, que é um benefício que a Sanasa concede aos beneficiários de baixa renda, com dificuldades na vulnerabilidade social, né, que estão passando por dificuldades financeiras. Já a Lei dos Aposentados autoriza a Prefeitura a fornecer descontos de até 50% para aposentados e pensionistas no pagamento das tarifas de água da Sanasa até 15 metros cúbicos de consumo. Então, os aposentados, os pensionistas, eles têm que comprovar que são moradores de Campinas de 2 anos ou mais, tá? Que ganham até 3 salários mínimos, tá, ok? E para fazer parte desse benefício. Também trazem aqui nas nossas agências com esses documentos, fazem o cadastro na hora, já são cadastrados e na próxima fatura já são beneficiados com
mais esse desconto aí de 50% até 15 metros cúbicos. A Sanasa também concede às organizações da sociedade civil a isenção, desconto nas tarifas de água e esgoto. As organizações sociais, né, que prestam serviços gratuitos à população, seja na área da assistência social, educação ou saúde, elas concedem, a Sanasa concede também o benefício, ajuda também, né, com 60 metros cúbicos de isenção, né? Ela está na tarifa residencial, ela é cadastrada na residencial e até 60 metros cúbicos ela não paga nada, é isento. E o excedente, é bom deixar claro que o excedente, ela tem 50% de desconto também, né, no que ela consumir a mais, porque às vezes pode ocorrer de ter um consumo excedente. Então, tem uma série de documentos também, que isso aí está todo no nosso site, as empresas podem se cadastrar, trazem aqui de forma presencial ou digital, né? Envia para a gente faz o cadastro, tem todo... bem lembrado uma coisa, é anual o cadastro, tá? Vale por 1 ano. E aí ela já faz parte também desse benefício. A Sanasa possui atualmente mais de 73 mil consumidores contemplados pelo benefício tarifário, sendo quase 10.500 através do CadÚnico e quase 24 mil aposentados e mais de 190 entidades assistenciais. E se você vê, são ligações, se você multiplicar a população, né, em número de pessoas, são muito maiores, né? E são as nossas ligações e os nossos beneficiários. Então, realmente, é uma população muito grande que são atendidos por esses benefícios. E a gente reforça, então, que todos os critérios e a documentação está lá no site sanasa.com.br. E a gente continua aqui falando sobre a Sanasa, porque atenção, você que é aí do Jardim Ipauçurama, a Sanasa vai fazer um serviço de interligação de redes nessa região. E para que o serviço seja executado, será necessário interromper o fornecimento de água das 8 horas da manhã até o meio-dia. A interrupção vai atingir os imóveis localizados entre a Avenida John Boy Dunlop e as ruas Pelicano, Manuel Arthur Cavalcante Lacombe, Heitor Lacerda Guedes e Comendador João Guilhem Garcia. Após a conclusão do serviço, o abastecimento será retomado de forma gradual. E por conta dessas obras de interligação, sob responsabilidade da Sanasa, a Endec, que é a empresa que cuida do trânsito aqui da nossa cidade, vai interditar um trecho na rua Hermano Penteado, lá na região do Ipauçurama. O bloqueio será nesta terça-feira, entre as 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. O fechamento da via será no trecho entre as ruas Marcelino Pires Barbosa e Silvio Baquete. Também haverá pontos de bloqueio em 3 cruzamentos da região ali do Ipauçurama. Na Hermano Penteado com a Marcelino Pires Barbosa, na Silvio Baquete com a Sebastião Carneiro Ribas e também na Silvio Baquete com a Homero Vasconcelos de Souza Camargo. A Endec programou aí alguns desvios pela Marcelino Pires Barbosa, Sebastião Carneiro Ribas e na Silvio Baquete com a Homero Vasconcelos de Souza Camargo e ainda com a Odila Semanati Ferreira. Claro que a Endec vai deixar ali agentes de mobilidade de trânsito para dar a instrução aos motoristas. E atenção, gente, hoje começa a campanha nacional contra a gripe. E ela começa em todos os centros de saúde aqui da nossa cidade. O imunizante protege contra 3 tipos de vírus: o H1N1, o H3N2 e o tipo Vitória. Para se vacinar, é preciso apresentar um documento com foto e a carteira de vacinação, caso tenha. Caso não tenha, pode ir no posto de saúde mesmo assim. E olha, a gente lembra que poderão ser vacinados os idosos com 60 anos ou mais, gestantes e puérperas, trabalhadores das áreas da saúde, educação, crianças na faixa entre 6 meses e 5 anos, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades e caminhoneiros. Também integram os grupos prioritários
os trabalhadores do transporte rodoviário, coletivo, trabalhadores portuários, povos indígenas, a população em situação de rua, profissionais das forças de segurança e salvamento, a população do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade, além de adolescentes e jovens que estão em medidas socioeducativas que têm entre 12 e 21 anos. Não é necessário o agendamento, basta ir ao centro de saúde que fica mais próximo da sua casa e, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o ideal é que se chegue entre 8 horas da manhã e 4h30 da tarde. Os detalhes, inclusive o posto de saúde mais perto da sua casa, está no portal .campinas.sp.gov.br. Você vai lá em vacina, locais e horários de vacinação. Bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Legislativo Campineiro, com as notícias do Legislativo, tudo o que acontece aqui na Câmara Municipal de Campinas. E hoje a gente lança aqui na TV Câmara algo bem especial em homenagem aos 250 anos da nossa cidade. É a campanha Quer Ver a Sua Foto na TV? Comemore os 250 anos de Campinas com a gente. Uma ação que faz parte de uma série de atividades do Legislativo Campineiro e que quer a sua participação, mostrando diferentes imagens dos variados bairros e locais do município por meio dos olhos do cidadão. E para participar é muito fácil. Basta mandar uma foto de boa qualidade feita aqui na cidade e aí você vai pôr paisagem, pôr do sol, fenômenos naturais, animais, prédios. E olha, nós já temos as primeiras fotos enviadas pela Nilce Alves, lá do Jardim Chapadão. Vamos ver quais são essas fotos? Eu vou pedir para o pessoal voltar à primeira foto que a gente separou. Olha, gente, essa primeira foto é o monumento ao maestro Carlos Gomes, que fica no centro de Campinas, em frente ao Marco Zero, uma das regiões mais movimentadas da cidade. A gente lembra que o maestro morreu lá em Belém do Pará e esse local foi inaugurado em 1905. Na sequência, o Palácio dos Azulejos, que foi residência de Joaquim Ferreira Penteado, o Barão de Itatiba, uma construção de 1878, que agora abriga o MIS, o Museu da Imagem e do Som, bem no centro aqui da nossa cidade. Já foi prefeitura lá e também já foi o Fórum de Campinas até 1968. E aí, olha, a Torre do Castelo, já com aí o logo Eu Amo Campinas, que inicialmente era uma caixa d'água de 27 metros de altura, construída em um dos pontos mais altos da cidade e foi erguido em 1940, um local estratégico para o desenvolvimento de Campinas. Na década de 1970, o obelisco também tem um mirante, que inclusive em condições climáticas favoráveis, dá para enxergar até a Serra do Japi, a 40 quilômetros de distância. Isso já está na próxima foto, a gente vai ver, inclusive, olha, eu não tenho coragem de subir nesse obelisco, mas para quem tem horários agendados, olha que lindo lá, a gente tem ali toda uma visão da cidade, uma visão panorâmica. E olha, a torre foi formulada para abrigar aí um novo projeto urbanístico da cidade. E em seguida, nós temos a foto da estátua da Mãe Preta, localizado na Praça Anita Garibaldi e foi inaugurada em 13 de maio de 1984. É uma réplica da escultura paulistana de autoria de Júlio Guerra, cujo original está no Largo do Paissandu. E é claro, o pôr do sol em Campinas, visto do alto do Chapadão. A gente agradece aqui a fotógrafa que enviou esse material, a Nilce. E você, olha, pode participar também, não precisa ser fotógrafa profissional, não. Manda a sua foto com amigos, parentes, ou mesmo de um antepassado seu aqui que viveu e passou por locais conhecidos da cidade. Ué, mas como eu vou fazer isso? Olha, as fotos devem ser enviadas pelo WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você vai mandar no nosso WhatsApp e você vai dizer o seguinte, você tem que explicar o que é essa foto, olha. Então, você vai dizer, olha, essa foto, ela tem aqui, eu vou dar um exemplo.
Aqui é o João, eu sou do Castelo, e essa foto é o pôr do sol na Pedreira do Chapadão. Aqui é a Maria, eu sou do bairro Vida Nova, e essa foto é de um avião sobrevoando aqui a minha região. Aqui sou eu e minha família, no Bosque do Jequitibás, sempre com o seu nome e a descrição dessa foto. A gente lembra que, preferencialmente, nós pedimos a foto na versão horizontal, que fica mais legal para a gente colocar aqui na TV. Então, anote aí, 2 formas de você nos enviar essas fotos. Pelo WhatsApp da TV Câmara Campinas, no 19 97829 3776, e também através do Instagram da TV Câmara Campinas. Você manda um direct para a gente no @TV Câmara Campinas com a sua foto e a explicação. Então, toda semana nós vamos mostrar aqui a sua foto, qual a lembrança que você tem da nossa cidade, qual local que você já passou aqui, que você quer deixar registrado aqui na TV Câmara Campinas. Comemore com a gente. Olha, e agora é hora de nós falarmos das ações parlamentares aqui do Legislativo Campineiro. E a gente começa falando de uma moção. A moção é um documento que o vereador, ele protocola, e aí quando ela é aprovada em plenário, ela significa a opinião de toda a Câmara Municipal, ou pelo menos de maioria dela, quando esse documento é aprovado. E uma moção de autoria do vereador Edson Ribeiro apela ao Ministério da Saúde justamente para o envio de vacinas contra a dengue ao município de Campinas. O vereador Edson Ribeiro apresentou uma moção na 12ª reunião ordinária para que seja encaminhada ao Ministério da Saúde, em que pede o envio de vacinas contra a dengue para Campinas. A moção foi aprovada. Campinas é a segunda cidade do país, né? Depois de Guarulhos, do estado de São Paulo, é Campinas. Então, esse vereador aqui está fazendo essa moção junto com a ministra Nilza para que venha logo essa vacina para Campinas. O parlamentar destaca os impactos que a doença tem causado em Campinas. Que essa vacina viesse para Campinas o mais rápido possível. É o que você falou, mais de 3 milhões. Só Campinas dá 1.200.000, 1.300.000. Então, veja bem, desde quando vem para Campinas e vem também para a cidade metropolitana, por quê? Para poder nós ficar mais tranquilo. Não vamos ficar tranquilo, porque não vai acabar, mas vai diminuir bem. Então é por isso que esse vereador está fazendo essa moção, junto ao governo federal, junto com a ministra, para que logo que venha essa vacina para a cidade de Campinas, que nós estamos necessitando. No documento, o parlamentar reforça que o governo federal excluiu Campinas da distribuição de vacinas contra a dengue, privando a população da cidade de um importante recurso de prevenção e controle da doença. Bem, Campinas está lotado e falta um pouco o povo também conscientizar. E se o povo conscientizar, lógico que não vai acabar, mas vai diminuir um pouco. E veja bem, os hospitais estão lotados, os postos de saúde, as unidades de saúde estão todas lotadas. E para que nós fazemos um trabalho de conscientização, não vai acabar, mas vai diminuir um pouco. E com certeza, mandando a vacina, não vai terminar de uma vez, mas vai amenizar o problema. Agora nós vamos falar sobre uma outra ferramenta legislativa, são os requerimentos. Eles geralmente solicitam informações ou fazem questionamentos ao executivo sobre diversos temas. E o vereador Luiz Cirilo requer informações sobre o programa de regularização fundiária urbana no núcleo Recanto dos Dourados 2. Por meio do requerimento número 510 de 2024, o vereador Luiz Cirilo está solicitando informações à Secretaria Municipal de Habitação sobre a regularização fundiária do núcleo Recanto dos Dourados 2. O Recanto dos Dourados fica na região ali do bairro Carlos Gomes. É uma região mista, uma região rural e ao mesmo tempo urbana, né? E lá há uma densidade de uma população trabalhadora, uma população que presta serviço e ajuda o crescimento da cidade de Campinas, mas que ainda não tem o seu título de propriedade. E a regularização fundiária tem esse papel, esse objetivo, de dar a cada família que já está assentada nos seus espaços um título de propriedade. Isso é dar dignidade para o cidadão. Nós não somos eternos. Então aquele senhor, aquela senhora, que amanhã depois que vier a faltar, ele deixa um documento, um título de propriedade, para que possa ser inventariado, que possa ser partilhado
entre os seus descendentes. No documento, o vereador quer saber se a regularização fundiária do núcleo do Recanto dos Dourados 2 está na meta de 2024. A regularização fundiária nada mais é que um processo legal e administrativo que visa regularizar as áreas urbanas informais ou irregulares, proporcionando uma segurança jurídica aos ocupantes e moradores desses locais. Com a criação da Lei Federal nº 13.465 de 2017, os municípios, por meio do Executivo, passaram a ter o poder de regularizar esses núcleos informais, entregando aos cidadãos a sua matrícula e permitindo que comunidades que historicamente viviam em condições precárias tenham acesso a direitos básicos como água, luz, saneamento e infraestrutura adequada. De acordo com Cirilo, já existem estudos para que a região seja contemplada com a regularização fundiária urbana. Tanto a Secretaria de Habitação quanto a Coab já tem todo um mapeamento da densidade de moradias em determinadas localidades do município, ou por uma ocupação, ou por uma necessidade local, e não teve a aquisição do imóvel. São todas ocupações totalmente estáveis, processos de 20, 30 anos, e chegou no momento do Poder Executivo reconhecendo aquele histórico de atividade daquela pessoa naquela localidade, ela dar a ela um título de posse. E a falta de vagas para o tratamento de hemodiálise sem a necessidade de internação motivou a vereadora Guida Calisto a protocolar um requerimento de informações junto à Prefeitura de Campinas. A parlamentar pretende dar celeridade na resolução do problema na cidade. A vereadora Guida Calisto protocolou o requerimento de informações de número 536 de 2024 junto à Secretaria de Saúde de Campinas, indagando sobre quais são os locais conveniados na cidade habilitados a realizar a hemodiálise nos termos regimentais. A matéria foi uma resposta às constantes denúncias recebidas via gabinete da vereadora propositora. A gente tem recebido muita denúncia de profissionais que atuam nessa área, na área da saúde, inclusive profissionais que prestam suporte, estrutura para os pacientes, né, que precisam fazer hemodiálise, que Campinas não tem clínicas habilitadas na sua quantidade para atender essa demanda. Temos pouquíssimas clínicas, né, que são habilitadas, e aí muitas vezes o que acontece? Quando uma pessoa precisa de uma hemodiálise urgente, o que o Sistema Municipal de Saúde tem feito? Tem internado essas pessoas. Na verdade, são pessoas que estão assim clinicamente bem, mas que precisa fazer a hemodiálise. Interna essa pessoa, esse paciente fica ocupando um leito, que muitas vezes é necessário, a gente está vendo aí a pressão por leitos na cidade. Eles internam esses pacientes e aí, às vezes, esse paciente fica 1, 2 ou 3 meses, o tempo que durar o tratamento de hemodiálise, coisa que ele poderia voltar para sua casa e lá somente utilizar no momento de fazer a hemodiálise, sem ter que utilizar o leito hospitalar. A vereadora reforça a seriedade do problema. Isso é muito sério, como eu disse, fica ocupando o leito uma pessoa que está clinicamente bem, fica utilizando um leito e a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde não resolve essa situação, ou seja, de habilitar mais clínicas para poder fazer esse atendimento. Nós temos informações de crianças doentes, assim, crianças com deficiência, na verdade. Então são crianças que são paralíticas, pacientes que são cegos e que estão nessa situação. Então é muito sério. O que precisa é ter um acompanhamento sério sobre isso. A gente precisava ter um sistema, um serviço público, né, habilitado para isso. Se nós não temos, que a Prefeitura habilite novas clínicas, mas as clínicas sérias, porque esse atendimento é um atendimento muito sério, né, que demanda uma expertise necessária para poder atender a nossa população e não fazer o que está acontecendo. Devido à alta complexidade, a hemodiálise é responsabilidade do Estado. Atualmente, as vagas conveniadas com o SUS, tanto para o Hospital da PUC quanto para o Hospital Beneficência Portuguesa, estão ocupadas, até porque Campinas recebe pacientes de outros 44 municípios. Alguns pacientes têm conseguido fazer a hemodiálise sem ser via internação por vias judiciais.
Muitos pacientes têm conseguido porque entram no Ministério Público, ou seja, é um direito à vida, né? Como que isso está acontecendo? Então a gente vê isso com muita preocupação. Diante de todas essas informações, a vereadora protocolou o requerimento. Nós fizemos esse requerimento justamente para isso, para questionar a Secretaria Municipal de Saúde, quando que ela vai resolver essa demanda sobre a hemodiálise no nosso município. E o vereador Otto Alejandro requer informações sobre a instalação de ar-condicionado no Centro de Saúde da Vila União. O requerimento protocolado pelo vereador Otto Alejandro questiona o executivo sobre a instalação de ar-condicionado no Centro de Saúde da Vila União. Entre os questionamentos, Otto Alejandro quer saber quantos aparelhos foram comprados e quantos foram instalados. Também qual o valor gasto com tudo isso. Além disso, o vereador pergunta à prefeitura qual a previsão para a conclusão da instalação. Nós destinamos a nossa emenda impositiva, aproximadamente quase R$300 mil para o Centro de Saúde da Vila União, correto? Eu fiz a destinação para ser comprado para todas as salas os ar-condicionados. Eu fui lá recentemente fiscalizar para ver como que estava as instalações. Só chegaram 6 ar-condicionados para o Centro de Saúde da Vila União, sendo que eram mais, não foram instalados ainda. Então eu fiz o requerimento questionando o porquê só compraram 6, o porquê não construir o quiosque, que eu destinei a verba também para poder fazer um quiosque lá para atividades externas no centro de saúde para a comunidade. Então eu fiz o requerimento, estou aguardando, vou acompanhar e vou cobrar. Eu quero saber o porquê não foram comprados os outros ar-condicionados, o porquê não foram instalados ainda e tá essa pergunta. Então eu quero saber, quero ver a resposta para a gente ver o que nós vamos tomar aí de decisão, né? Segundo o parlamentar, ele recebeu diversas reclamações sobre a demora na instalação do ar-condicionado, que tem incomodado os moradores da região. Nós vamos cobrar, vamos fiscalizar, porque nós somos cobrados pela população. Porque quando eu fiz a destinação da verba, a população, eu anunciei, eu falei, eu vou colocar climatização em todas as salas do Centro de Saúde, e lá aproximadamente, se eu não me engano, tem umas 14 salas, e só foram 6. E aonde estão os outros? Por que não foram comprados? Então eu vou acompanhar, esperar a resposta desse requerimento para cobrar a prefeitura. E a gente lembra que a prefeitura tem 15 dias, prorrogável pelo mesmo período, para responder os requerimentos dos vereadores da Câmara de Campinas. E olha só, na última semana, a Câmara abrigou o lançamento nacional da 2ª Marcha Nacional de Mulheres Negras. A iniciativa é da vereadora Guida Calisto. Foi realizada na Câmara Municipal de Campinas o lançamento da 2ª Marcha Nacional das Mulheres Negras, presidida pela vereadora Guida Calisto na companhia das parlamentares Mariana Conte e Paola Miguel, com o intuito de convocar os movimentos de mulheres negras, ativistas negras de movimentos negros ou mistos para a construção coletiva da marcha, que vai acontecer em Brasília no mês de novembro de 2025. Eu me lembro em 2015, quando começou a construção da primeira marcha das mulheres negras, e foi muito interessante porque naquele momento eu entendo que a primeira marcha catalisou todo um conjunto de experiências, de histórias, de práticas, enfim, e me lembro que foi uma coisa bem... A existência da primeira Marcha das Mulheres Negras foi muito impactante para todos os movimentos sociais, porque as mulheres negras estavam trazendo aí tecnologias sociais, estavam trazendo pautas, reivindicações, formulações que, digamos assim, sacudiu então o conjunto dos movimentos sociais. Quando a gente olha, né, ao longo da história para as mulheres negras e a gente faz a construção, né, dos espaços, a gente vê que muitas vezes, enquanto existia a luta por direito à escola, né, direito ao trabalho, próprio direito ao voto, nós, mulheres negras, estávamos lutando simplesmente para ser reconhecidas como seres humanos. Né? E que isso a gente ainda consegue perceber até hoje. Quando a vereadora Guida Calisto denuncia, né, essa truculência da polícia
que está acontecendo na Baixada Santista, mas não só lá, tem sido um processo de militarização das polícias, né, com esse desgoverno estadual que está acontecendo, está denunciando mais uma vez o momento que a gente grita para que a gente seja reconhecida como seres humanos e que os nossos filhos também sejam reconhecidos como seres humanos. Porque são jovens negros da periferia que são assassinados diariamente e são as mães negras que têm que ficar com essa dor latente de perder um filho. O lançamento é um convite à sociedade para a construção da segunda marcha. Segundo a vereadora Guida, é muito importante construir comitês para consolidar uma agenda política em torno do conceito de reparação que articule as dimensões de memória e reconhecimento da mulher. Os comitês serão organizados e montados. A nossa agenda principal nacional é por reparação. Não existe nenhuma outra agenda mais importante do que se fazer uma reparação histórica com o que aconteceu com o povo negro e principalmente com as mulheres negras. E hoje a Câmara Municipal de Campinas realiza a sua 14ª reunião ordinária. Entre as votações previstas em análise final está o projeto de lei do vereador Zé Carlos, que determina o fornecimento de material informativo sobre o combate à violência doméstica nas escolas de Campinas. Segundo a proposição, o material deverá ser elaborado pelo Executivo, incluindo informações sobre as formas de violência e meios para obtenção de ajuda e disponibilizado pelas escolas municipais, as mães ou as responsáveis pelos alunos. Também deve ser discutido em segunda análise o projeto de lei do vereador Nelson Osseri, que determina a implementação de um programa junto à rede de educação pública e privada no município de Campinas, com o objetivo de orientar pais, responsáveis e alunos, bem como capacitar professores sobre os malefícios de músicas com letras que façam apologia ao crime ou ao uso de drogas, ou ainda que contenham expressão pornográfica ou linguajar obsceno. A pauta completa está lá no site www.campinas.sp.leg.br. Lembrando que você, caso não possa vir pessoalmente aqui na Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66, no bairro Ponte Preta, acompanhar de forma presencial, a TV Câmara Campinas transmite ao vivo as reuniões ordinárias. E hoje é dia do quadro De Olho na Educação. E é cada vez mais falado que a inclusão deve estar presente, principalmente no ambiente escolar. O TEA, transtorno do espectro autista, se refere a uma série de condições e por uma gama estreita de interesses e atividades que são únicas. No quadro De Olho da Educação de hoje, vocês vão conhecer como estudantes com autismo são recepcionados nas escolas. E quem traz esse bate-papo, é claro, é o André Aranha. Bom, é o quadro De Olho na Educação e olha só, pessoal, que assunto importante. A gente vai abordar a seguinte questão: como receber nas escolas os alunos autistas? Bom, por isso eu estou aqui com a Elise Helena Batista Moura, não é? Que é a coordenadora pedagógica aqui do Núcleo de Educação Especial da SEB. Antes de mais nada, Elise, muito obrigado por atender a gente. Obrigada. Seja bem-vinda aqui ao quadro De Olho na Educação. Obrigada pela oportunidade também para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto tão importante. Não, com certeza, super importante. Bom, então a primeira pergunta já é justamente o tema, né, do nosso quadro. Como receber nas escolas os alunos autistas que muitas vezes sofrem discriminação e tudo mais? Certo, nós sabemos, né, que nos últimos anos o número de alunos público-alvo da educação especial com TEA tem aumentado, né? Tem sido um grande desafio, porque a gente quer receber com qualidade. O objetivo da educação especial é que esses alunos não apenas acessem a escola, mas que eles tenham a participação plena, efetiva, né? E para isso, o primeiro ponto que a escola deve estar realizando
é uma conversa com a família, né? Esse acolhimento para a família se sentir segura. Então a equipe escolar, que ela é composta pelo professor do aluno, pelo professor de educação especial, pela equipe gestora da escola também, eles devem chamar essa família e ter todo esse diálogo para conhecer um pouquinho mais dessa história de vida dessa criança, quais as necessidades, quais as especificidades, já que uma criança é diferente da outra, né? Então, a partir desse conhecimento, essa criança vem para a escola, né? E nesse contexto escolar, essa equipe vai estar também avaliando e pensando o que é necessário naquele contexto para essa criança realmente participar dessa forma plena, junto aos demais colegas, né? Incluindo-os no ensino comum, que esse é o grande objetivo, a perspectiva da educação inclusiva. Elise, você tocou num assunto super importante, porque cada caso é um caso, né? Sim. Então tem que ter esse olhar também. Exatamente, né? A gente sabe que cada criança já é diferente. E quando a gente fala de TEA, ainda mais, né? É um espectro. Então tem várias diferenças, precisa ser olhado individualmente, pensado o planejamento para aquela criança, os recursos. Atualmente, né, a gente já tem algumas práticas formativas, inclusive pensadas para esse ano, com os profissionais da rede, abordando o TEA, né? A gente sabe que a formação é uma ação assim contínua e muito importante para a gente qualificar cada vez mais os nossos profissionais. Outra área que a gente também está investindo bastante na formação esse ano é em relação à comunicação alternativa, que muitos desses alunos precisam, né, de outras estratégias para poderem se comunicar. Porque muitas vezes a dificuldade das crianças com TEA é justamente falar o que elas estão sentindo. E quando elas não conseguem se expressar, elas podem entrar em crises. Então a gente está fazendo também esse trabalho formativo, né, proposto para esse ano, principalmente com os professores de salas de recursos, para trabalhar a comunicação alternativa. E isso, claro, desdobrando lá na sala de aula, onde é o grande objetivo, que eles tenham mais autonomia e participação no cotidiano escolar. Bom, vou pegar de novo o gancho da sua resposta. Você falou aí de qualificação, né? Como que é feita a qualificação dos profissionais que lidam com essas crianças? Nós temos momentos formativos, né? Principalmente com os professores de educação especial, que são esses profissionais da área, que realizam lá todo o trabalho de articulação da educação inclusiva na escola, né? Como a gente tem os serviços da educação especial, a gente precisa desse profissional que articule os serviços, que faça os diálogos com a família, com a equipe gestora, com o professor e até os diálogos intersetoriais. Então, esse professor de educação especial, nós nos reunimos com eles mensalmente, ao menos uma vez por mês, né? Com as pautas das reuniões, sim, articulando o trabalho da rede. Além disso, nós temos grupos de formação, né, que são oferecidos também pelos nossos profissionais. Esses grupos de formação são lá da Coordenadoria Setorial de Formação, mas sempre articulado conosco, né, da Educação Especial. Temos os grupos de formação, então, que são semanais, temos essas reuniões, temos as outras propostas formativas, como eu já tinha dito, que vão acontecendo no decorrer do ano, por meio de palestras, encontros, e inclusive a gente sabe que o professor de educação especial é muito importante nesse processo, né? Entretanto, a gente precisa levar formação também para o gestor da escola, para o orientador pedagógico, para o professor da sala. Então, a gente tem várias ações para a gente conseguir chegar nesses públicos diversos que atendem o nosso aluno. Boa, super esclarecedora aqui a entrevista com a Elise. Bom, certamente o pessoal que está em casa está curioso para saber como é feita essa integração dos alunos, né, que têm autismo, né, com as outras crianças. Como é feito esse trabalho? Enfim, conta pra gente, porque certamente tem muitos pais acompanhando a gente aqui no quadro De Olho na Educação e tem, evidentemente, bastante interesse no assunto, de entender como funciona, até porque muitas vezes vivencia na prática, né, Elise? Exatamente. Eu sempre falo, né, que eu acredito muito que essa geração de crianças que está convivendo com essas diferenças desde pequenos, eles serão muito diferentes de nós, né? Com certeza. Porque nós praticamente não tivemos esse contato. Era muito separado, né, cara? Parecia que era um outro mundo, um mundo à parte, né? Exato. Essas pessoas ficavam ali nas instituições, sempre apartados mesmo, ou mesmo nas suas casas, sem um acesso mesmo pleno à sociedade.
Então, para as crianças que estão na escola, elas conseguem lidar com isso de uma maneira mais fácil, mais tranquila, porque eles já estão crescendo. É lógico que acontecem desafios, mas os professores trabalham, como eu disse, a questão da educação inclusiva como um todo na escola, e isso demanda o que também? Você trabalhar com o aluno a questão do respeito, das diferenças, né? Como essa criança ela tem umas especificidades que precisam ser respeitadas, porque é a condição dela, né? Não é uma doença, mas é a condição dela, uma maneira de ver o mundo. Então ela tem essas especificidades e nesse cotidiano escolar, a escola de várias maneiras vai criando estratégias para que essa criança realmente participe junto com os outros, né? Que tipos de estratégia? Por exemplo, propostas coletivas nas aulas em geral. Olha, numa aula de educação física, como que a gente pode pensar para essa criança ela conseguir participar plenamente com todos os outros e como os colegas podem ajudar ele, né? Pode ajudar? Ele entrou em crise? Como que a gente pode ajudar esse colega que entrou em crise a se acalmar e participar? Pessoal. E outras estratégias mesmo, que os próprios colegas, muitas vezes, eles pegam isso com muito prazer para ajudar aquela criança, quando eles já passam a entender, né, que é uma diferença. Vem aí uma nova geração, tomara, né, Elisa? Sim, exato. Olha, passou rapidinho a conversa, já a gente vai ouvir, né, uma professora para falar também como funciona essa situação. Bom, quais são suas considerações finais, então? Como eu disse, o grande desafio é grande, entretanto, assim, a gente tem trabalhado muito, né? A gente sabe das ações, tem os outros serviços da educação especial, depois a Vanessa pode falar um pouquinho. Tudo isso tem aí contribuído para a gente avançar, né? E é isso, assim, cada vez a gente caminhar mesmo numa sociedade mais justa, em que as pessoas tenham o direito de estar nos espaços, né? As pessoas que têm seja qual for a diferença, mas elas têm direito, e somos nós que precisamos pensar o que os espaços e os contextos precisam mudar para que essas pessoas estejam conosco de uma forma, como eu disse, efetiva, né, de participação. Nós temos que ter esse olhar, né? O que precisamos mudar. Com certeza. Muito obrigado, viu, Elisa, pela sua entrevista obrigada. Aqui. Bom, para a gente dar sequência na conversa, olha só, estou aqui com a professora Vanessa Rocha, que é justamente professora de referência de educação especial, para a gente entender na prática como funciona. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem. Prazer em tê-la conosco aqui no quadro De Olho na Educação. Agradeço. Como que é isso? Conta pra gente na prática como funciona receber, não é, essas crianças. Bom, os públicos-alvos, né, as crianças com TEA é a nossa maior clientela na rede e a gente sempre tem um cuidado bem especial para poder recebê-los. E o acolhimento é a primeira etapa. Então a gente faz o acolhimento tanto da criança quanto da família e faz essa articulação junto com a professora da turma e com os demais, os alunos ou as demais pessoas da escola. Então, no primeiro momento, a gente conversa com a família, entende quem é essa criança, vai fazendo a avaliação dela no contexto da escola, porque cada criança com TEA é uma, e cada uma vai se apresentar de diferentes maneiras nesse contexto novo. Né? Seja numa sala de educação infantil ou ensino fundamental, ela sempre vai se apresentar de diferentes maneiras. Então, a partir do momento que a gente acolhe todas essas demandas, a gente vai listando e vai avaliando em quais os serviços ela poderia ser beneficiada em relação à escola. Hoje na rede a gente tem tanto serviço de cuidador como apoio pedagógico, que são serviços que estão disponíveis e que precisa dessa avaliação nesse contexto da escola para que a gente possa estar acionando. E é bem potente quando a gente tem esses serviços em funcionamento também. Você citou aí a família, qual o papel da família nisso tudo? Certamente tem um papel fundamental também, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Com certeza, a família precisa ser muito parceira. Precisam acreditar no trabalho da escola, né? Eles precisam ter segurança, porque uma vez que elas têm essa segurança, elas conseguem passar isso de forma até indireta para os seus filhos. E quando a gente tem essa segurança, a gente consegue estruturar um trabalho com maior qualidade, porque vai ter momentos em que essa família vai precisar ser acionada, vai precisar conversar com outros profissionais que atendem essa criança em outros contextos, então a gente precisa dela enquanto parceira da escola. Caso isso não aconteça de maneira tão efetiva, haverá prejuízos no desenvolvimento dessa criança no ambiente escolar. Olha só que importante, pessoal, não é? Porque certamente o papel da família é fundamental. Como ela disse agora aqui, não é? Pode, dependendo de como agir a família,
prejudicar a criança, né? Sim. Prejudicar a criança no sentido também de se enturmar com outros alunos, do aprendizado e tudo mais, né? Sim, quando a gente pensa na questão da família em si, não é só no sentido dela procurar os direitos, porque hoje a gente sempre ouve, né? Ah, ele tem direito porque ele tem o autismo e tal. Mas não só isso, né? A pessoa, enquanto mãe, enquanto pai, precisam estar ali junto da escola, entendendo quais são os processos que aquela escola está desenvolvendo, qual é o plano, né, para que a gente possa garantir não só o acesso da criança à escola, mas a participação dela plena em todos os ambientes, em todas as atividades, em tudo que ela vai fazer ali com a turma, ou seja, dentro da escola ou em atividades externas. Então a família ela precisa ser participativa nesse sentido, de entender quais são essas relações e saber, olha, aqui se acontecer tal coisa, vamos pensar aqui no plano. Tem os prós e tem os contras. Se acontecer o plano A, a gente tem um plano B, se não der certo, o que a gente faz? Mas isso bem conversado. Né? A família ela é um papel fundamental mesmo nesse processo. Super importante isso que você está falando, né? É super importante porque tem muita gente, como eu estava dizendo, que está acompanhando aqui ao Quadro de Olho na Educação, assistindo ao Quadro de Olho na Educação, e certamente isso faz toda a diferença. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que tem já experiência, professor, como hoje os estudantes estão lidando com essa situação? Como tem sido a relação entre as crianças que têm autismo e as crianças que não têm? As que não têm recebido como? Como que está essa relação hoje em dia? Bom, quanto mais cedo se tem contato com a diferença, mais natural melhor fica, né? Olha então aí, fica pessoal, melhor. olha aí. Então, quando a gente tem uma demanda muito grande de matrículas de alunos TEA, principalmente na educação infantil, a gente percebe que o acolhimento das crianças é grande, que elas não se escandalizam ou ficam assim nervosas, ansiosas em ver uma criança diferente dela e até reagindo. Não se impressionam mais, né, em ver assim. E quando isso vai acontecendo no Fundamental e depois no Fundamental 2, que já são os adolescentes, isso vai ficando natural. Então a gente percebe que a empatia é trabalhada, né, esse espírito de equipe, de olha, um pelo outro. E isso é construído nas relações, nos coletivos. Então, quanto mais a gente tem desses alunos na escola, mais a escola se modifica, mais ela se ajusta e mais ela se adapta a essas questões. E acaba ficando algo realmente natural. Você citou a empatia, e quanto antes melhor, porque a empatia vai sendo trabalhada de uma maneira natural, né? Exatamente, não é nada forçado. Então, a gente não coloca a criança lá e faz com que os outros a aceitem. Porque apesar de ter o autismo, são crianças. E aí, o ser criança vem na frente. Então, o ser criança brinca, o ser criança corre, o ser criança se alimenta, o ser criança cai, o ser criança sobe no gira-gira e todas as outras fazem as mesmas atividades. Que bom, né, Vanessa? Então, estamos evoluindo, né? Com certeza. Ô, Vanessa, para a gente finalizar, então, mande um recado aí para os pais que estão nos acompanhando, assistindo aqui ao Quadro de Olho na Educação. O que você pode falar para o pessoal que está em casa? Bom, primeiro, sejam parceiros da escola, né? Estejam lá conversando, entendendo os processos. Não só cobrem, mas tentem ser parceiros mesmo, para que todas as estratégias que sejam usadas com os seus filhos possam efetivamente surtir efeito, porque só ele tem a ganhar com isso. Quando a gente se exime da nossa responsabilidade ou só deixa a responsabilidade para a escola, ou a escola só deixa a responsabilidade para os pais, a gente sempre vai ter buracos, mas quando isso é compartilhado e quando todo mundo sabe o seu papel no processo, os alunos com TEA com certeza ganham com isso. Muito bom, só mais uma, vai. O que os pais podem fazer em casa? Olha, para ajudar, primeiramente acho que é pensar numa estrutura de rotina. Olha aí. É algo simples, mas ter a hora de acordar, a hora de dormir, a hora de comer. Isso faz diferença para qualquer criança e as crianças com TEA realmente precisam dessa estrutura, né, de algo mais assim estruturado. Não é por conta de ter TEA que podem fazer tudo o que quer, às vezes isso soa até um pouco estranho, mas são crianças e elas precisam de limites tanto quanto as outras. Tem que ter a disciplina, tem que ter a disciplina, tem que ter a rotina, tem que saber até onde eu posso ceder, até onde eu posso ser mais firme. Não é porque teve um desentendimento, a criança entrou numa crise, que eu vou ceder aquilo que ela quer, se eu, enquanto adulto da relação, acho que não é o momento, que não é a hora, e ela vai entendendo, ela vai compreendendo. E aí, nessa possibilidade dentro de casa, isso vai fazendo com que ela também entenda
que ainda que ela tente essa estratégia em outro ambiente, se a família for ali pontual, firme, aquela possibilidade não vai existir mais. Porque ela vai entender que até ali ela pode. É um processo? É. Sempre vai dar certo? Não. Mas a gente continua. Sempre, sempre. Tem que tentar sempre, né? Sim. É isso aí. Muito obrigado, viu, Vanessa? Imagina que isso, eu que agradeço. Bom, pessoal, eu sou o André Aranha e você, claro que já sabe, né? Estou sempre, ó, de olho na educação. Tchau! E hoje o tempo amanheceu sob predomínio do sol e temperatura amena. Mas agora a gente vai conferir como vai ficar a previsão para esta terça-feira. Olha só, a previsão é de céu parcialmente nublado pela manhã e a partir da tarde as condições atmosféricas são favoráveis ao desenvolvimento das nuvens, resultando em nuvens profundas que poderão culminar em pancadas de chuva e temporais. As temperaturas ficam entre a mínima de 18 e a máxima de 28 graus. E assim, a gente encerra o Câmara Notícia de hoje, lembrando que nós temos às 5 horas da tarde a primeira parte da 14ª reunião ordinária, que vai trazer hoje uma palestra por iniciativa do vereador Cecílio Santos com o tema A Mulher e o Mercado de Trabalho. Você pode participar ao vivo, vindo aqui presencialmente na Câmara Municipal de Campinas. A entrada é pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. E eu vou reforçar aqui, então, a nossa campanha que nós falamos lá no comecinho do Câmara Notícia de hoje, que é justamente a campanha para você enviar uma foto a respeito da nossa cidade em comemoração aos 250 anos. Então, quer ver a sua foto na TV? Comemore os 250 anos de Campinas com a gente. Mande pelo WhatsApp da TV Câmara Campinas ou então pelo direct do nosso Instagram. E hoje, então, 6 horas da tarde, a gente tem também a 14ª reunião ordinária com a discussão e a votação de projetos aqui da nossa cidade. Uma boa tarde, continue com a TV Câmara Campinas.